Quem é que é este suspeito que hoje foi detido? Ao que tudo indica, é alguém que estará ligado só muito, não de uma forma tão intensa como Mota Júnior, ao mundo da música. Era alguém relativamente próximo e que terá sido contratado para fazer este assalto. O que aconteceu depois, ou seja, se desde o princípio estes homens tinham ou não a intenção de matar, não sabemos. O que sabemos de facto é que foi um ataque muito violento e um assalto muito violento, porque ficou uma mancha de sangue muito grande, que dava a ideia logo de que, se não fosse fatal, dificilmente, não sendo socorrida a vítima, ela não conseguiria resistir. Este é um indivíduo... Isso foi um dado, e tu acompanhaste essas investigações desde o primeiro minuto. Os elementos da PJ assim que chegaram ao local e quando viram essa mancha de sangue, temeram logo o pior. Exatamente, temeram logo o pior e temeram... Por causa da quantidade de sangue. Exatamente, a quantidade de sangue indicaria das duas uma, ou aquela pessoa iria ser assistida e não havia registro daquela pessoa ter entrado em qualquer hospital. Ou muito provavelmente, tal como veio acontecer, acabaria por perder a vida. Este Eddie Barreiros é um indivíduo que terá familiares em Londres. Ou seja, tinha uma rede de apoio em Londres para onde terá fugido. Pelo menos ele e um segundo suspeito que continua a ser procurado pela Polícia Judiciária. O que o fez regressar agora a Portugal não sabemos. Muito provavelmente a pressão deste crime acaba por criar também... E ele terá pensado que entrando pelo Porto seria mais fácil fugir ao controle das autoridades. Mas será que este homem saberia que era suspeito? Ou não? Neste momento em que nós, inclusivamente o Correio da Manhã, dissemos que a Polícia Judiciária tinha identificado os suspeitos e tinham sido emitidos mandados e que estavam dois deles em Londres e que estavam dois deles em Inglaterra, não em Londres. Aliás, inicialmente eles são localizados em Manchester. É óbvio que este homem tem consciência que é ele. Não precisamos de dizer nós que é ele, porque ele sabe que eventualmente estará e que haverá várias referências a ele, inclusivamente havia referências na internet ao nome dele e ao envolvimento dele. Tânia, deixa-me introduzir aqui na conversa Francisco Moita Flores, que se junta em direto neste CM Jornal via Skype. Francisco, boa tarde. Ora, esta detenção pode fazer precipitar a detenção dos outros suspeitos? Boa tarde. Boa tarde. Precipita a perseguição. Se as autoridades ainda não localizaram os outros, é capaz de demorar mais tempo. Mas o tempo também se dissolve rapidamente à velocidade que se dissolve o dinheiro que eles têm, não é? Portanto, é tudo uma questão de tempo, até já que estão identificados, que é a parte mais difícil de uma investigação, é identificar os autores de um crime. A partir daí é uma questão de tempo até capturá-los. Mas há aqui um detalhe que é este. Há pelo menos 3 suspeitos que já estão identificados. A própria Tânia acabou de dizer isso. Aliás, tal como o Correio da Manhã e a CMTV já têm dito há alguns dias, que um dos outros suspeitos continuará algures em Inglaterra, algures na Grã-Bretanha, mas outro estará cá em Portugal. Ora, a partir do momento em que a PJ sabe quem são os suspeitos, é mais fácil perceber onde estão, ou não? Claro. Como eu estava a dizer, num processo de crime, de um homicídio que começa com um mistério, em que não há conhecimento nem suspeita do autor, como foi este caso, começa com um rapto, ou, enfim, com pancadaria e desaparecem. E percebe-se que há um homicídio meses depois, 2 meses depois. A grande preocupação é identificar os autores materiais deste crime. E isto é a grande dificuldade. A investigação constrói-se para identificar autores de crimes, ou presumíveis autores, porque depois o tribunal decidirá. E isso é o trabalho difícil. Depois vem um outro trabalho, que é o trabalho da detenção, da captura. E neste momento, com os dispositivos que as polícias e as tecnologias que têm à disposição, e ainda por cima com uma intensa cooperação internacional das polícias no domínio destes crimes muito graves, não me espanta que seja uma questão de tempo, porque estes indivíduos conseguem estar escondidos ou estar apoiados desde que haja suporte financeiro e material. Quando isso desaparece, segundo dizem as notícias, eu não sei, terão furtado ou roubado 60 mil, 50 mil euros. Dará para uns tempos,
mas não dará para a vida inteira. E, portanto, neste tempo, a PJ e os seus colaboradores de outras instituições policiais estão a fazer os cruzamentos necessários de identidades, de localizações, de contactos, de amigos, de familiares. Tudo isso deve estar a ser controlado no sentido, seja aqui, seja no estrangeiro, no sentido de os poder localizar e capturar. E proceder à detenção o mais rápido possível. Tânia, o que é que terá feito este homem regressar? Muito provavelmente foi essa pressão. Ele sentiu que o cerco também se estava a começar a apertar, ou seja, ele teria família em Manchester, onde ele estava, de alguma forma, resguardado, protegido. Quando o corpo é descoberto, e temos aqui uma coincidência temporal, ou seja, a Polícia Judiciária identifica estes 3 indivíduos, percebe que 2 deles estão em Londres, e emite mandados, e esta emissão de mandados internacionais, não é? Internacionais, já sempre aqui há alguns dias neste processo. Na tramitação normal, não é? E no meio disto tudo aparece o corpo. E de facto isto acaba por precipitar tudo, porque estes 2 indivíduos que estavam localizados em Manchester desaparecem do raio das autoridades. Portanto, este homem muito provavelmente terá ido para Londres, até porque sabemos que o voo vem de Londres, é um voo que vem do aeroporto de Stansted, que é um aeroporto na periferia de Londres. Nos arredores de Londres, sim. Que vem, é o único voo que vem para o Porto, sendo que havia voos a partir de Lisboa, a vir para Lisboa, a partir de Londres. Daí tu teres dito há pouco que ele terá escolhido um voo que teria como destino o Porto para, eventualmente, tentar iludir as autoridades? Exatamente, até porque ele não teria ninguém no Porto, ou seja, ele quereria entrar no nosso país, mas para regressar à sua zona de conforto, que há de ser esta zona, na zona de Sintra, designadamente, de onde moraria. Ou seja, muito provavelmente ele sentiu-se de tal forma cercado que tentou voltar para Portugal e provavelmente preparar ou uma estratégia de defesa, ou mesmo tentar perceber em termos de prova se, por exemplo, se ele era efetivamente o homem que tinha os mandados de detenção, porque de facto nós não identificamos quem eram os suspeitos que estavam referenciados já pelas autoridades, mas de facto ele sentiu-se encurralado e por isso mesmo regressou ao Porto. Há aqui um mistério, enfim, muitas pontas soltas ainda neste caso. No dia em que este rapper foi agredido e raptado, estava uma jovem com ele. Essa jovem desapareceu sem deixar rastro, ou não? Exatamente. Esta jovem desaparece e o discurso dela é muito confuso. Ela desaparece daquele meio, embora ela tenha sido ouvida pelas autoridades. Ela foi ouvida pelas autoridades várias vezes. Não sabemos se ela, a determinado momento, até poderá ter ajudado as autoridades. De facto, ela, num primeiro momento, há ali alguma confusão, porque ela diz que vê Mota Júnior a ser esfaqueado e que os agressores a mandam embora e ela apanha um Uber e nem sequer chama a polícia.